Sei. Mês de outubro, dia maravilhoso, mês maravilhoso, né? Que seja um mês abençoado na vida de cada um, cheio de aprendizagem, diversão, alegria. Temos também nesse mês uma pessoa, duas, né? Que vão ficar bem velhas. A Júlia Souza vai ficar bem velha e a Prof. Audrey, que vai fazer só aniversário. Né, Ju? Então, temos aniversário da Prof. Audrey, aniversário da Ju, mais algum aniversariante? Sim, amanhã é o meu. Amanhã é o meu. Quem tá falando? Peraí. Eu, João, amanhã é o meu. João Gabriel. Então, amanhã cantamos parabéns para o João, né? Sim. Amanhã, João Gabriel também faz aniversário. A Maluzinha também faz aniversário, né, Malu? Sim. Eu conheço várias pessoas que vão fazer aniversário nesse mês. Muito bem. As crianças. Fala. Das crianças, né? Então, temos vários... Crianças, dia 12 de outubro. No Dia das Crianças mesmo? Uau! Então, lembrando, né? Aniversário esse mês, a professora está na escola, pedaço de bolo, um pedaço de... Eu quero um kit aniversário, aquelas marmitas com bolo, brigadeiro, suco, tudo isso. Amo, também amo. Mentira, a prof não pode nem comer. A prof está de dieta. E se a nutricionista sabe que eu estou falando uma coisa dessa, ela já me dá um puxão de orelha. E aí, meus amores, nós estaremos o quê? Vamos voltar para tema aula. Estaremos o quê? Hoje estaremos finalizando nossa apostila de história, certo? Amanhã, o que vai acontecer amanhã? Já vou adiantar para vocês o dia de amanhã. Amanhã teremos finalização da apostila de geografia ao vivo, certo? Uma aula de português com a Prof. Audrey. Prof. Audrey vai estar dando uma aula de português para vocês. Teremos aula também, videoaula, tá? Teremos aula ao vivo com a Prof. Audrey, de Educação por Princípios. Amanhã vocês terão uma grade de horários assim: 2 aulas de geografia ao vivo, uma aula de princípio ao vivo, 2 aulas de português, videoaula, mais uma aula de inglês. E aí eu estou explicando. Amanhã vocês terão a videoaula de inglês, a videoaula de português, 2 aulas de geografia, uma aula ao vivo com a Prof. Audrey de princípios, e também a Prof. Audrey cedeu para a Prof. Pri uma aula de geografia, certo? Uma aula de português, que eu vou fazer uma videoaula de geografia. Prof, não estou entendendo nada. Então, preste atenção. Amanhã, na aula de geografia, nós teremos 2 aulas ao vivo de geografia para finalizar a apostila 3, certo? E a aula cedida da Prof. Audrey de português, que ela me emprestou para geografia, eu vou dar uma videoaula, certo? Para a apostila 4. Então, tenham em mãos a apostila 4. Prof, eu ainda não peguei a apostila 4 na escola, então presta atenção. A apostila 4, nós vamos iniciar amanhã na matéria de geografia. Eu não peguei ainda. Ok. Você pode pegar na segunda-feira. Tá, prof? Mas se eu não puder pegar na segunda, digo segunda-feira, meus amores, já vai começar a apostila 4, matéria de português. Terça-feira, a apostila 4, matéria de... Fugiu o nome, matemática. Então, terça-feira é matemática, matéria nova,
apostila nova com a Prof. Pri, apostila nova com a Prof. Audrey na segunda-feira já, tá? E amanhã a Prof. vai dar a introdução da matéria de geografia da apostila 4, tá? Então, vamos lá, meus amores. Hoje, aula de história, todos na página 140. Vamos lá, meus amores. A Prof. já vai dar uma olhada ali no chat, que tem vários amigos falando. A Prof. recebe a notificação, só que a Prof. já vai ver. Ok, Yane. A Yane ainda não pegou a apostila 4, certo, meu amor? Eu também Pode estar pegando a apostila 4, né? Eu também não peguei, Prof. Amanhã, segunda-feira, né? O que a Prof. vai... O que a Prof. tá... A Prof. só tá avisando com antecedência, tá, meu amor? Ai, Prof, amanhã não tem como eu buscar. Então, assista a videoaula, pegue a apostila 4, né? Durante a semana, que a Prof. só vai realizar a correção na sexta-feira que vem dessa matéria que a Prof. vai estar enviando para vocês. Você que já tem a apostila 4 na mão, ok. A apostila 3, página 140, ditadura militar. Posso ler, Prof? Pode ler, meu amor. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho, Lô. Só um pouquinho. A ditadura militar. Lorenzo vai estar lendo. A apostila 3, finalizando. E vamos lá. Ok, Maria Eduarda. Ok, pode pegar a apostila segunda-feira, né? Pega a apostila segunda-feira de manhã, que aí dá tempo de fazer atividade de geografia e acompanhar as aulas de português. Caso na segunda não dê, para pegar a apostila, pode estar acompanhando através do plural, tá, minha princesa? Então, vamos lá. Lorenzo pode iniciar a leitura. A ditadura militar... 1964, 1985, página 140. O período em que houve liberdade da expressão e direito de votar, conquistados com o final da ditadura de Vargas, durou até 1964, quando ocorreu um novo golpe de Estado e o poder foi assumido por um grupo de militares. Uma das estratégias do novo governo para controlar a população e impedir o surgimento de ideias contrárias ao regime foi a criação dos atos institucionais. Muito bem. O que o Lorenzo leu para nós até então? Então, vamos lá, meus amores. Um período em que houve liberdade de expressão e o direito de votar conquistados, né? Esse direito foi conquistado aonde, gente? No final do período da era Vargas, certo? A gente viu isso, 1945, o final do período da era Vargas, possibilitou o quê? Um momento de liberdade, né, para você votar na democracia, votar, escolher seu presidente, liberdade de expressão, né, você poder falar sobre o que você pensa do governo, nada foi imposto, né? Só que em 1964, essa liberdade teve um fim. O Brasil sofreu novamente um novo golpe de Estado e foi assumido por um grupo de militares. Oi, Maria Eduarda. A minha apostila só tem 138, 145 do começo de geografia. Eu não entendi, amor. Nós estamos na matéria de história. Não entendi sua pergunta, Du. Desculpa. Prof,
É que assim, a minha apostila, eu peguei ela faz um tempo, daí eu não tinha aberto nessas páginas aqui, e tá aparecendo que não tem a 140, nem a 139, a 41, a 42, a 43 e a 44 Ah, na tá. minha apostila. Ok. Depois, no finalzinho, a prof fala com você, tá, meu amor? Novamente, não sai, Ok, prof. tá? E aí, uma estratégia do governo para justamente tomar o poder e controlar a população foi por meio de atos institucionais. O que são esses atos institucionais, gente? Foi um conjunto de leis criadas pelo governo que não necessitavam do quê? Da aprovação de Congresso para entrar em vigor, como se ele fosse a monarquia. Vocês lembram que no período monárquico o rei não precisava pedir autorização de ninguém, não era? O rei fazia o que bem entendia. Exemplo, não precisa nem ser o rei, né, gente? A própria princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? E ela não precisou pedir a opinião do povo, né? Principalmente logo após ela ficou. Os cafeicultores, né? Ficaram muito indignados, né? Porque não houve indenização por parte do governo. E aí, a ditadura acionou um ato institucional, e esses atos justamente tiraram esse sistema democrático, né? E passaram por um sistema autoritário. Eles aprovavam lei, eles proibiam leis anteriores, né? Então, esses atos institucionais foi o meio no qual o governo, a ditadura militar, utilizou para, né, governar e controlar os brasileiros naquela época. Exemplo, gente, autoritarismo é quando você segue uma autoridade. Essa autoridade determina sim ou não. Você pode e você não pode. Já na democracia, nós vivenciamos atualmente a nossa democracia. Temos as eleições para vereadores e prefeitos, né, das suas cidades. Os vereadores representam a população. Os prefeitos é o representante da cidade, né? Porém, a gente escolhe um certo número de pessoas que vão lá fazer projetos de benfeitoria para o seu bairro, para a cidade, vão justamente aprovar leis, né, que podem ou que não podem na cidade, né? Se eles forem contra algum projeto, eles têm o direito de votar contra. Na ditadura, você não tem voz, você não tem opinião, certo? Você não tem direito. Página 141, quem gostaria de ler? Então, vamos lá, Victor. E depois o João. Pouco a pouco, governo de Getúlio Vargas. Não, amor, 141. Ah, tá. O primeiro ato institucional chamado AI-1. De 9 de abril de 1964, deu ao presidente da República o poder de anular os direitos políticos de qualquer cidadão. Além disso, permitia que o governo controlar jornais, rádios, sindicatos e associações estudantis. Bem,
como outras pessoas, entidades que fizessem oposição ao regime. Pode continuar lendo. Com essas medidas, o Brasil passou novamente a viver sob um governo autoritário. A população perdeu o direito de expressar suas opiniões e de decidir quem deveria representá-la no governo. E aqueles que ousavam reclamar eram violentamente reprimidos. Muito bem. Obrigado, Victor. Então, assim, ó, em 1964, o primeiro ato institucional foi instaurado no Brasil, né? O AI-1, que deu ao presidente da República o poder de anular qualquer direito político de qualquer cidadão, né? Além disso, esse ato permitia o quê? O governo controlar os jornais, permitia o governo controlar jornais, rádios, televisão, associações estudantis, e entre outros, música, arte, cultura. Quase a mesma coisa que da era Vargas, certo? Que foram 2 regimes ditatoriais, né? Regimes por meio da ditadura, aonde houve um golpe de Estado, um golpe militar, que eles tomaram o controle do país, aonde uma pessoa controlava. E aí, as pessoas ou entidades, né, que fossem contrárias às ações do governo, eles eram violentamente reprimidos, gente. Eles eram presos, eles naquela época eles foram presos, eles recebiam torturas, tanto corporais quanto psicológicas. Muitas pessoas desapareceram e nunca mais foram vistas, tá? Até hoje. E não foi 1, 2 pessoas, gente, milhares de pessoas ainda estão desaparecidas, tá? Desde aquela época, né? O povo, a população, ela perdeu o direito de expressar, né, as suas opiniões e principalmente de decidir alguma coisa sobre a sua vida. Quem poderia continuar lendo é o João, né, João? Sim. Outros atos. Outros atos institucionais foram impostos ao país, e cada um deles retirava direitos dos cidadãos, concentrando mais poder nas mãos dos governantes. Por meio deles, vários políticos legalmente eleitos perderam seus mandatos. Muitos profissionais perderam seus empregos e o Congresso Nacional foi fechado. Direitos fundamentais do cidadão foram suspensos a qualquer um que podia ser preso. Muito bem. Então, assim, ó, outros atos institucionais foram surgindo, né? E foram impostos aos brasileiros, né? E esses atos, gente, acabou concentrando cada vez mais, né, o poder nesses governantes, certo? Exemplo, nós temos aqui no estado, nós temos o presidente, temos o governador, temos os senadores, os deputados federais, estaduais, o prefeito, os vereadores, todos eles foram retirados do seu poder. E no local foram acrescentados o quê? Muitos militares, tenentes, coronéis, né, para governar, ajudar, né, o presidente que estava no poder durante aquele mandato da ditadura, que houve vários presidentes, diferentemente da era Vargas, né, no poder.
Então, ficou alguns deputados, ficou alguns governadores, alguns prefeitos, ficaram, gente, ficaram bastantes, tá? Mas eles tinham que seguir o quê? As ordens do regime militar. Não havia uma democracia. Você escuta e obedece. Somente isso. Tá? Brasil, ame-o ou deixe-o? Quem gostaria de ler? Eu de novo, prof. Quem é o eu de novo? Gabriel? É, O Gabriel não, João Gabriel. sim. Pode ler então, meu amor. Mas alguém gostaria de ler, que não leu ainda? A Yane? Então, vamos deixar a Yane ler e depois temos mais um outro textinho e o Gabriel lê de novo. Vai lá, Yane. Brasil, ame ou deixe-o. Com a repressão, os meios de comunicação eram vigiados pelo regime militar e só poderiam divulgar conteúdos aprovados pelo governo. Havia uma censura muito rígida, músicas, programas de rádio e TV, textos de jornais e revistas, até concursos de poesia. Toda manifestação cultural ou artística passava por uma rigorosa vigilância para que nada contra o governo fosse divulgado no meio de comunicação. O governo militar, além de reprimir o que considerava contrário a seus interesses, também gastava muito dinheiro em propaganda para transmitir a ideia de que era o melhor para o Brasil. Um exemplo disso foi o slogan Brasil, ame ou deixe-o, que naquele contexto significava ame o que estamos construindo, ame o Brasil do jeito que está ou saia do país. A indignação diante da falta de liberdade provocou, durante os primeiros anos de ditadura, manifestações de líderes estudantis, intelectuais, de mães e pais de líderes estudantis, de professoras, padres, artistas e de outros brasileiros, que foram às vezes violentamente reprimidos. Muitos foram presos, outros foram mortos. Ok. Espera aí só um pouquinho. Depois a gente já vira a página e a prof continua explicando. Então, o que a Yane leu até então para nós? Yane leu que os brasileiros receberam, né, muita repressão aos meios de comunicação, como na era Vargas também existiu, né, gente? Na era Vargas, a censura foi referente aos jornais, né? Porque naquela época os jornais eram um meio de comunicação muito importante, juntamente com as rádios. Até mesmo nós vimos na aula passada que ele, né, Getúlio Vargas, ele tinha uma campanha, né? E essa campanha que Getúlio Vargas realizava justamente era para favorecer o seu governo, né? Para engrandecer o seu governo. Getúlio Vargas, ele colocava, né, nos livros didáticos, nas apostilas, né, vamos supor, daquela época dos estudantes, propagandas, né, sobre o seu governo. E ele utilizou o rádio como uma forma de propaganda, né, de propagar que o seu governo era o correto. E ele também era conhecido como o pai dos pobres. E ele criou, né, gente, a Hora do Brasil, que é um programa de rádio que existe até hoje, né, se chama hoje, atualmente, A Voz do Brasil, que vinha com o objetivo, né, de apresentar, né, as realizações que o governo fazia. Só que Getúlio Vargas, ele tinha um lema, e o lema dele era paz, justiça e trabalho. Ele queria construir um novo país da forma que ele achava que era justa, né? Até mesmo porque Getúlio Vargas, primeira vez que assumiu o poder, ele foi eleito pelo povo. Diferentemente da ditadura militar, que houve sim um golpe de Estado, né? Eles tomaram o poder
contra a vontade. E uma das primeiras ações que eles fizeram foi criar os atos institucionais. E nesse ato institucional, o primeiro, né, ele já tomou poder. E quem estava contra, né, iria acabar recebendo represárias. Então, Só uma coisa. rádio, espera só um pouquinho que a prof está explicando, meu amor. Rádio, TV, que naquela época já existia, né? Jornais, revistas, concursos de poesia, música, qualquer manifestação cultural ou artística, gente, só poderia acontecer se o governo autorizasse. Certo? Você não poderia fazer nada sem autorização do governo. O governo militar daquela época, tudo que fosse contra, certo? O governo militar ou seus interesses acabava recebendo o quê? As pessoas que eram contra esse movimento, eles acabavam sendo oprimidos, né? Eles recebiam castigos, eram expulsos do país, muitos morreram, né? E o governo, ele também gastou dinheiro. Só que a propaganda que ele fazia era outra. Era assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Que significava o quê? Ame o Brasil que estamos construindo. Se você não ama ele, beijo. Vai morar em outro lugar. No Brasil você não é bem-vindo. Certo? Então, Mas eu continuo. infelizmente, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram receber algum tipo de violência, né? Muitas pessoas foram mortas e muitas pessoas foram embora do país nessa época. Porém, muitas pessoas ficaram aqui no Brasil e lutaram, gente. Uma dessas pessoas que eu acredito, claro, existem vários artistas famosos que passaram por isso, tá, gente? Mas poucos irão conhecer, talvez, de quem estiver falando, mais fácil, mamãe, papai, vovó, vovô. Mas tem uma pessoa que vocês conhecem, e ela já foi presidente do Brasil. A nossa ex-presidente, né, Dilma Rousseff, ela foi presa, ela foi exilada do país, foi proibida de voltar, voltou, né? Então, assim, recebeu violências físicas, violências psicológicas, né? Ela foi torturada, bateram nela. Então, assim, ó, isso é um exemplo do que acontecia. Tá, prof, mas quem batia nela? A polícia. Quem batia nela? O exército. Quem batia nela? O governo. E na época ela não era presidente, gente. Na época ela era uma pessoa, uma adolescente, uma jovem de 20 e poucos anos, no máximo 30, né? Então, podemos dizer o quê? Que sofreu, infelizmente. Então, se eu falasse aqui, Caetano Veloso, ótimo, fez um ótimo movimento, participou maravilhosamente bem, né? Teve seu papel, mas poucos irão conhecer. Eu vi que a Jojo conhece. Jojo conhece, ó. Eu conheço muito bem, João Gabriel, Júlia, mas tem alguns alunos que estão assim, quem? É normal, gente, por isso que a prof só citou a presidente Dilma Rousseff, porque vocês conhecem ela, né? Então, vocês conhecem a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, às vezes você não possa se lembrar do mandato, mas possa estar se lembrando, né, que ela foi uma presidente, foi mulher, né, governou o Brasil,
e recebeu o impeachment também, né? Ela também foi retirada do poder. Eu não sou muito de política, desculpa. Não, ok, meu amor. Justamente a professora falou da presidente porque muitos de vocês vão recordar, né? Da ex-presidente. Só sei que o Lula tentou pegar o dinheiro do Brasil e o nosso presidente atual é o Bolsonaro. Só. Isso, ela é a presidente entre o Lula e o período do Bolsonaro. Claro que quando ela recebeu o impeachment, né? Quem assumiu foi o vice-presidente que se tornou presidente, que era o Michel Temer, né? Então, mas a Dilma, se eu não me engano, ela ficou 6 anos no poder. Então, ela é a presidente de transição entre Lula e Bolsonaro, tá? Então, vamos lá. Como consequência, página 142. Como consequência, gente, muitas pessoas deixaram o país e outras iniciaram o movimento clandestino armado que tentavam derrubar a ditadura. Movimento, gente, clandestino é quando é um movimento feito às escondidas. Exemplo. Ele não precisava necessariamente ser um movimento armado. Você poderia mandar, vamos supor, uma poesia para alguém, certo? Por que eles justamente controlavam tudo, até a música? Justamente para você não provocar uma revolta, né, no próprio país, para que você não gerasse algum conflito, ou justamente incentivasse as outras pessoas também a se opor ao governo daquela época. Então, eu poderia escrever uma poesia e eu falar nessa poesia alguma coisa e, na verdade, ter um outro sentido por trás, certo? Depois a prof vai estar mostrando para vocês uma música e nessa música vocês vão ver. Ela é uma de várias, gente, várias músicas que se tornou o hino, né? Contra a ditadura. Eram músicas que eram símbolos, né, do ser contra a ditadura militar. Então, na década de 1980, gente, mesmo após, né, muitas pessoas receberem repressão, estudantes, ex-deputados, professores, entre outras pessoas, né, começaram, sim, independente do que fosse acontecer com elas, protestos, passeatas, manifestações, tudo contra o governo. Eles exigiam o quê? Diretas já. O que é isso, gente? Eu quero ter o direito de decidir quem vai ficar no poder, certo? E se foi nesse contexto de conflito e negociações que, em 1985, os brasileiros, enfim, retornaram à democracia. Eles passaram 20 anos no poder, tá? A ditadura militar. E aí, eu gostaria que... Calma. Opa, a prof se empolgou. A prof aqui queria ler para vocês um trecho do ato institucional. A1-1, que diz o quê? Os chefes da Revolução Vitoriosa, graças à ação da Força Armada e ao apoio inequívoco da nação, representam o povo em seu nome e exercem o poder constituinte. Então, diz o seguinte, isso é um trecho, certo? E o que esse trecho ele está falando? Vamos fazer
uma adaptação com outras palavras. Os chefes da Revolução Vitoriosa. O que é a Revolução Vitoriosa aqui está se referindo? Ao golpe militar. Então, os chefes responsáveis pelo golpe militar, graças à ação, né, dos militares, nesse caso, Exército, Marinha e Aeronáutica, e o apoio inequívoco, né? Que quer dizer o quê? Um apoio claro da nação. Representam o povo em seu nome e exercem o poder constituinte, né? O poder de comandar o Brasil, de fazer qualquer lei ou proibir qualquer lei. E aí, eu pergunto para vocês, quando a gente faz essa tradução, né, dessas palavras que às vezes podem parecer complicadas para vocês, fica assim, um resumo. Os, né, militares, juntamente com a Força Armada, né, o Exército, Marinha e Aeronáutica, e o apoio, claro, da nação. Quer dizer o quê? Que eles tinham apoio somente dos militares? Não. Diz ali nesse ato constitucional A1-1, que eles tinham apoio total da população. Isso é verdade? A população apoiou o golpe militar? Não, né, gente? E representam, né, que eles estão lá no poder para representar o povo e exercer um poder, né, sobre o Brasil. E agora, responda esse trecho, gente. Ele coincide com o que a gente aprendeu até agora sobre a ditadura militar? Não. Claro que não, né, gente? Por quê? O que a gente estudou até o momento mostra que os militares, eles não representavam quem? O povo, né, gente? Houve um golpe militar, né, que não representavam o povo brasileiro, não foram escolhidos pelo povo de nenhuma maneira, e nem pela maioria da população, como ocorre na democracia, certo? Eles reprimiam as manifestações populares por meio de violência, né? E um representante do povo, ele deve servir à vontade da maioria, respeitando suas manifestações, desde que elas não prejudiquem a minoria da população. Então, meus amores, o que o prof escreveu? Tudo aqui, certo? Mas como você pode estar elaborando? Gente, a afirmação do general não é igual, né, gente? Não coincide, não é igual com o que foi estudado, né? Os militares, eles não representavam o povo brasileiro, certo? Por quê? Porque eles não foram escolhidos pela maioria da população. Eles reprimiam as manifestações por meio de violência, né? Então, pode ser assim também a resposta? Pode ser assim, resumida, certo? Enquanto vocês estão aí copiando, a prof vai estar realizando a chamada, ok? Então, vamos lá. Chamadinha, chamadinha. Vamos começar hoje por Itajaí. Isabelle. João está presente, já leu para nós e tudo.
Nicolas Trentin. Presente. Presente. Olivia. Sofia. Presente. Presente. Victor Xavier está presente, já leu para nós. E o Vinícius Martins. Vini não está, né? Então, vamos lá. Quinto ano e Balneário. Ali. Davi Alves. Davi Palmeira. Prof, o Davi pediu para eu te avisar que caiu a internet da casa dele, mas ele estava aqui até o momento. O Palmeira, né? A prof sabe. Gustavo Henrique. Henrique. Henrique está presente. Presente. Jojo. Presente. Presente. João Pedro Moraes também está presente. Foi o primeiro a entrar hoje, a prof viu. Também não falta. Júlia Lupato. Júlia Stephanie. Larissa. Presente. Laura. Luca. Luca também está presente, né? Prof, eu odeio te interromper, O mas Luca não está presente. Fala, meu amor. odeio te interromper, mas eu coloquei diferente da sua resposta, eu coloquei assim. Agora, a responder esse trecho coincide que você aprendeu sobre a ditadura militar. Justifique. Nunca calar a voz do povo, pois senão será uma época ruim para o público. Mas ali, na verdade, está perguntando se coincide, né? Se o trecho da Constituição ali, do AI-1, ele coincide com o que você aprendeu. E por quê? Então, a gente sabe que ele não coincide. Mas por que ele não coincide? Porque os militares, eles não representavam o povo, certo? E eles não foram escolhidos pela maioria do povo, né? E como a gente sabe isso? Porque eles reprimiam as manifestações Eles populares não deixavam com a população violência. escolher e até matavam, expulsavam do país as pessoas que eram Justamente. contra. Justamente, né? Eles não representavam a maioria da população, reprimiam qualquer manifestação popular e utilizavam essa repressão por meio da violência, né? Sempre, gente, a violência sempre esteve presente junto com a ditadura militar. Você vai continuar fazendo a chamada aqui, tá? Mas então tá errado, pois o exército não estava a favor do público. Isso, justamente. Maia, a Malu está ali, Sara Sansão, presente, né? Theo, Davi Nielsen e o Vitor Levi. Vitor Levi está presente, né? A prof já viu o Vitor aqui. Presente. Quinto F, gente. O Alex, a prof viu o Alex antes ali. Não sei se ele ainda está presente. Aí o Alex está presente, está presente. A prof viu ele ali. Tudo bom, meu amor? Temos a Betina, Camila, Enzo, Francesco,
Gabriel, Heitor, João Pedro Silveira, Boa Riquelme, Júlia Leal, Caio Valério, Lorenzo está presente, né? Lorenzo leu para nós o primeiro texto. Luiz Alberto, Marina, Pedro Alexandre Viana está presente. Pedro Henrique Damasceno também. Pedro Ramina? Não. Ô, prof, eu Iane está coloquei meu... presente, leu para nós. Presente. Meu amor. Yuri Gabriel e a Maria Eduarda. Ô, prof, Oi. de terminar minha resposta, eu coloquei a minha opinião e depois coloquei que não se coincide, pois o exército não estava a favor do povo. Isso mesmo, meu amor. Pode ser. Então, vamos lá. Página 142. Leio o depoimento do escritor Marcelo Rubens Paiva. Ele é filho de um deputado que, por ser contra a ditadura, foi preso, gente, e nunca mais foi visto. Até recentemente, a família ainda não sabia sequer onde estava o corpo do deputado. Em 2014, em uma comissão designada, gente, para averiguações, descobriu-se que ele foi torturado na época da ditadura militar até a morte, e o seu corpo simplesmente foi jogado no mar. Posso ler esse? Não, meu amor, esse a prof vai estar lendo, tá? Então, assim, ó, eu quero que vocês prestem atenção. Marcelo Rubens Paiva, ele era o filho de um deputado, que antes da ditadura era um deputado, certo? E somente em 2014, ele sumiu, gente, no dia 20 de janeiro de 1971. Essa foi a data que o pai de Marcelo, que era um deputado, sumiu, certo? E somente em 2014, numa comissão designada a averiguar, né, os crimes que houveram na ditadura militar, descobriu-se que o pai de Marcelo foi torturado até a morte, gente. Bateram nele até a morte, tá? E seu corpo foi jogado no mar. Ah, prof, mas você está me falando que bateram nele no mesmo dia? Não, gente. Ele foi vários dias torturado, tá? Bateram neles em vários e vários dias. Privaram ele de comida, de água, choque elétrico. Várias torturas diferentes aconteceram durante a ditadura militar. E aqui tem um trecho que Marcelo conta. Meu pai não é bandido. Eu era moleque mesmo. Pipa na praia, futebol de botão, inclusive eu jogava com meu pai. No dia 20 de janeiro de 1971, eles invadiram a minha casa. Tinham policiais com metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai tinha sido levado. E os meus amigos perguntaram: o que está acontecendo? O seu pai é bandido? Não. O meu pai não é bandido. O meu pai é contra a ditadura. E no dia seguinte, eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliane, que tinha 15 anos.
Eu encontrei a minha mãe 13 dias depois, gente, e na cama. Ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Então, gente, esse é um relato de Marcelo, né? Esse é um relato de Marcelo, que era filho de um deputado, que em 1971 a sua casa foi invadida, seu pai foi levado e ele não tinha cometido crime algum, ele não tinha matado ninguém, ele não tinha roubado ninguém. O crime dele foi ser contra a ditadura. Esse foi o crime dele. E ele pagou, gente, infelizmente, com a vida. Ele foi levado, torturado por meses ou anos, né? E acabou morrendo. E o seu corpo foi jogado ao mar. Marcelo, na época, gente, ele tinha mais ou menos a idade de vocês. Na época, claro, empinar pipa, jogar futebol de botão, era algo comum, certo? Então, imagina, entra um governo, você não tem o direito de ter uma opinião, de expressar o que pensa, certo? Porque você corre esse risco de ser preso, torturado, morto. Não contente, eles não levaram só o pai do Marcelo. No outro dia, eles buscaram a mãe do Marcelo e também a sua irmã, que tinha 15 anos de idade. Quando a sua mãe retornou 13 dias depois, ela estava irreconhecível. Ela nem conseguia andar de tão magra que estava. Então, ela passou 13 dias sem ganhar alimentação. É uma forma de tortura, gente. Prof, caso eu fosse presidente e o presidente daquela época ainda estivesse vivo, eu iria dar prisão perpétua para ele. Mas, infelizmente, coisas Prof, acontecem. Fala, Yane. que crueldade, né? Fazer tudo isso, matar milhões de pessoas só para ter o poder de governar. Justamente, gente. Aqui não chegou a ser milhões, mas milhares, tá? Mais de mil pessoas ainda estão desaparecidas desde aquela época. Não foram milhões, não foram milhões, né? Mas feriu o coração de várias pessoas. As pessoas foram torturadas. Sim. E dos corações de milhões de pessoas, realmente, porque os parentes, os amigos... Sim, justamente, se tornam após isso milhões, porque né? o governo... tudo isso porque as pessoas queriam ter o poder de governar, né? Justamente. Sem que ninguém atrapalhasse. Só por isso. Só por isso, Yane. Infelizmente. E aí, vem a pergunta, gente. Quais informações do texto indicam que Marcelo Rubens Paiva era uma criança em 1971, na época da ditadura? Que informações? Quando ele disse que ele é moleque, ele empinava pipa, ele jogava futebol de botão. Muito bem. Então, essas são as informações que comprovam, né? Que Marcelo Rubens Paiva era ainda uma criança, né? Porque ele mesmo diz, ele era moleque, soltava pipa na praia, jogava futebol de botão. Era como se a gente transferisse hoje para vocês, eu poderia dizer, eu era moleque mesmo, né?
Eu ia no McDonald's comer McLanche Feliz e jogava Fortnite, jogava videogame. Jogava videogame ou algo assim, né, gente? Eu nem sei que jogo vocês jogam. Eu falei Fortnite porque o meu filho joga. Desde quando a prof ficou tão moderna? Pois então, é que a gente tem. A prof tem um filho, né? Um filho de 17 anos já. Então. Eu jogo Mario. Oi? Eu jogo Mario. Tu joga Mario, mas na tua idade ele também. Ele jogava várias coisas. Mas vamos voltar ali. Então, era mais ou menos assim, para dizer para vocês, que transferindo agora, né, para essa idade, poderíamos dizer, né, que era mesmo uma criança, né, que faz a mesma coisa que vocês fazem, andam de bicicleta na praia, surfam, andam de skate, brincam conversam, por meio de redes sociais. Umas crianças normais, gente. Posso Então, falar uma coisa? A minha resposta eu coloquei assim. No começo do texto ele diz: eu era mais criança, moleque mesmo. Pode ser. E ali? A quem que o Marcelo se refere na frase? Eles invadiram minha casa. Quem foi que invadiu a casa de Marcelo? O governo, a polícia, os militares. Isso mesmo. Ele está se referindo, né? Ele se refere aos policiais que chegaram com metralhadoras e tal, né? Ao exército, né, Pro? Oi? Ao exército. O exército, né? Mas nesse caso, não foi o exército, foi a polícia mesmo, né? E aí? Letra C. Por que os amigos do Marcelo acharam que o pai dele era um bandido? Porque os policiais entraram dentro da casa dele e pegaram ele. Então, para isso acontecer, provavelmente você seria um bandido, só que na realidade ele só era contra a ditadura. Justamente, Yane. Os amigos de Marcelo acharam que o pai dele era bandido porque ele foi preso, gente. E, na verdade, a única coisa que ele fez foi dar sua opinião, né? Não concordar com a forma do governo, o direito de se expressar, o direito a ter uma opinião, o direito de falar justamente o que pensa. Ele parecia ser um homem legal. Por que mataram ele? Justamente porque ele era contra o governo. Só por isso. Ele era contra o governo. Não tem outra explicação. É que nem dizer que, tipo, você nunca mais vai poder sair na rua só por causa dessa quarentena. E mesmo quando a quarentena acabar, você não vai poder sair. Vitor, deixa eu te explicar. A ditadura, ela foi um pouco mais complexa. Eles controlavam tudo, Vitor. Se eles disserem para você, a partir de hoje, todo mundo está proibido de usar WhatsApp, Twitter, Instagram, qualquer rede social, você tem que cumprir. TikTok. Tudo. Isso que acontece. Pela cara da Isabela, ela já não concorda, já acha um absurdo. Na ditadura, Prof, eu acho você seria presa. Você Só não tem
a opinião, você, espera só um pouquinho, Vitor. Você, Isabela, se fosse na ditadura, você seria presa. Você não tem o direito de se manifestar contra o que o governo decidiu. A partir do momento que você acha injusto, a partir do momento que você não concorda com uma decisão do governo, você se torna uma criminosa e você vem presa. Simples assim. Mas agora existem leis para isso, né? Oi? Tem Facebook. Não tem leis para isso? Justamente, nós vivemos numa democracia. Temos, sim, o direito de expressar nossa opinião, concordar ou não concordar. Tanto que quando a gente elege um presidente, um prefeito, um vereador, a gente está manifestando a nossa vontade. Se você não gosta de alguma coisa, você pode manifestar. Você só tem que tomar cuidado com o quê? A liberdade que você tem de falar o que você quer também dá a liberdade do outro falar, muitas vezes, o que você não quer ouvir, certo? Por isso que tudo exige uma dose de medida, nada muito. Profi. Nada pouco. Fala, espera só um pouquinho, Yane. Fala, Victor. Eu consigo viver sem TikTok, Twitter, essas coisas. Só uso videogame e YouTube. Pois então, tu não vai poder. Não existe mais nada de mídia. Fala, Yane. Profi, se eu vivesse naquela época, provavelmente eu não seria nem presa, eu seria morta, porque eu não concordo com isso. E eu seria a pessoa que ia comandar o movimento revolucionário. O movimento revolucionário. Justamente. Isso combina muito comigo, prof. Muitas pessoas, Yane, né? A nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela também não concordava, sofreu muito, foi presa, foi torturada, né? E quase morta. E quase morta, porque ela justamente não concordava. Só que muitas pessoas se calavam por medo, né? Por medo do que acontecia. Imagina, você está no seu prédio, você conhece todos os seus vizinhos, de repente a polícia entra e pega seu vizinho de porta, leva embora e ele nunca mais é visto. Você vai querer ser contra algo assim? Você tem a sua família, você tem seus filhos. Então, muitas pessoas se calavam, gente, mas não porque eles queriam ajudar o governo, por medo, né? O medo fazia essas pessoas se calarem. Outras pessoas preferiram não se calar, né? Correr o risco de morrer, mas jamais se calar. Prof, isso é uma coisa que combina bastante com a minha irmã. Minha irmã provavelmente ela ia se calar e eu ia fazer um movimento revolucionário. Justamente. Exatamente específico. Então, isso dependia muito de cada um. Muitos se rebelaram, muitos utilizaram várias formas para isso também, certo? Então, vamos lá. Se você tivesse ouvido o amigo de Marcelo perguntarem se o pai dele era bandido, o que você responderia? Só que agora, você tem que responder como? Justamente com as informações encontradas no depoimento. Porque, com base em tudo que você aprendeu até agora, gente, o que você ia responder? Que o pai do Marcelo... Eu ia responder, que ele não era um bandido. Justamente, que o pai do Marcelo, ele foi preso porque ele era contra a ditadura e não por ser um bandido. Então, o pai do Marcelo, ele foi preso justamente por ser contra a ditadura e não porque ele era um bandido. Eu diria mais ou menos, pois ele
roubou as regras do governo, mas Não, ele não não roubou. tem. Não é uma questão de roubar, ele foi contra, entendeu? Se o governo dissesse assim, ó, vivemos um tempo de pandemia onde estava proibido circulação de muitas pessoas na rua, isso foi logo no início, você lembra? Que foi fechado, só ficou aberto mercados, hospitais e farmácias, o resto era tudo proibido. Sim. A partir do momento que existe uma lei que proíbe, existe uma consequência para essa lei, certo? Muitas pessoas não concordam com essa atitude da pandemia. E aí resolveram fazer festas clandestinas, mesmo nessa época, botando em risco não somente a vida das pessoas que estavam em festa, mas também dos médicos, enfermeiras, que já correm o risco de, na pandemia, estar trabalhando no hospital e cuidando, né, para que você não fique... Eu não faria uma festa, tipo, às vezes assim, a gente tá, tipo, encontrando, tipo, amigos da minha mãe e do meu pai, e eu já fui umas 2 vezes na casa da Sophie, mas, tipo, a gente sabe que todo mundo tá se cuidando, até porque na semana que vem a gente vai pra Lajeado com a minha avó. Sim, justamente, por isso. Mas assim, ó, grandes festas. E aí, infelizmente, teve que haver uma lei que proibisse essas festas e que gerassem multas, certo? Então, Prof, a partir do momento que você faz algo contra, algo que foi imposto e você não cumpriu, você automaticamente é contra, certo? E naquela época, qualquer coisa que o governo dissesse que era um movimento contra, você não podia fazer que ser preso. Exemplo, uma música. Teve uma música que ela foi proibida, certo? Pelo governo. A partir do momento que você escutar essa música, hoje, na democracia, nada acontece, certo? Mas a partir do momento que você escuta essa música na ditadura, você vai receber alguma represália sobre isso, certo? Prof, Oi. você falou lá das festas clandestinas, né? Então, um pouco antes de começar isso tudo, né? A minha amiga Andressa, ela tem uma irmã que se chama Manuela, né? Ela tava fazendo aniversário, ela ia fazer uma festa lá na casa dela. E aí e aí a Júlia Leal, e aí um monte de amiga, né? Só que quando tava perto do aniversário, foi dada essa lei de que não podia aglomeração e tal, então eles tiveram que cancelar a festa. Que pena, porque eu tava muito ansiosa, tava todo mundo esperando. Bem isso. Então, olha só, meus amores, a prof vai deixar para vocês hoje um vídeo, certo? Um vídeo em formato de desenho, ok? A prof primeiro tem que transmitir a tela, né? Se a prof não fizer isso, a professora não sabe como faz para o som. Já está transmitindo. Agora temos outra tela. Temos uma tela do YouTube, né? Encontraram? Sim. Então, nessa tela do YouTube, gente. Isso. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar a música. Essa foi uma música, gente, que infelizmente ela se tornou um hino, porque esse Geraldo Vandré, que compôs a música,
ele, logo após o festival, foi capturado, né? E desapareceu por um longo período. Foi torturado e quando ele finalmente foi liberto, ele já não sofria de alguns problemas psicológicos, né? Leves e tinha alguns lapsos de memória. Vocês estão escutando a música? Não? Não. Não. Prof, É você que a pode prof perguntou se postar. vocês avisaram a Você prof. pode postar essa música lá na Eu vou, a aula, prof vai postar. A professora queria pra gente saber poder ver lá no Classroom. como é que ativa o som. Eu acho que todo mundo tem que desligar o microfone. Daqui. Não sei, será que se eu tirar... Deixa eu ver aqui se eu tiro. Ô, prof, que tipo de músicas eram censuradas na ditadura? Essa música... Vocês estão escutando agora? Agora dá para ouvir um pouco. Só um pouquinho. Bem pouco, só que dá. Eu tô ouvindo. Ok. Então, na verdade, gente, essa música fala o quê? Tá chamando a galera, né? Vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não me espera acontecer. Independente, né? Chamando as pessoas para a revolução contra a ditadura militar. Então, esse autor, vocês podem ver que ele não está fazendo algo diretamente contra a ditadura. Porém, a ditadura censurou a música e realmente ela tinha justamente esse intuito, né, de chamar a população. Então, isso aconteceu por meio dos grandes festivais, certo? De música, e a tortura se fez presente por muitos tempos. A prof vai estar colocando também, tá, algumas outras músicas, como Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, né, que também é bem famosa. Não é a prof? É a prof? Não, não pode ser. Então, gente, a prof vai estar postando as músicas, certo, para vocês. E mais um vídeo, certo? Um videozinho. Oi? Aí sim. Agora dá para ouvir. Agora sim, né? Então, meus amores, o prof vai estar postando 2 músicas. Gostaria que vocês prestassem atenção na música e tentassem encontrar, né, com tudo que a gente aprendeu sobre a ditadura, o que está escondido sobre a ditadura na música, né? E lembrando, gente, no início do caderno, quando a gente começou a falar sobre ditaduras, foi lido ali, né? A importância de se estudar isso, para esperar que não se repita, né? Novamente. Então, meus lindos, um grande beijo no coração. Fique com Deus. Prof, você vai postar hoje?
Vou postar ainda. Já vou postar agora, tá? A prof só vai esperar converter a gravação ao vivo. Mas a prof já vai estar postando, tá? Tchau, prof. Tchau, meus lindos. Fiquem com Até Deus. o próximo vídeo. Grande beijo no coração. Até amanhã. Amanhã a gente se vê novamente. Tchau, prof. Tchau, meus amores. Tchau, Joana. Pedro Alexandre. João Pedro. A Maria Eduarda fica aqui comigo. Tchau. Tchau, Maluzinha. Lorenzo, Sofia, Larissa, Princesoca, Isa, Tchau. Davinielce, Victor, meu lindo, Joana. Beijos, meus lindos. Sara Sansão. Tchau, prof. Tchau, meu amor. Até amanhã, meu lindo.